Olá, meus caros alunos e alunas do MBA Marketing. Conforme a gente tinha já combinado, segue aqui uma videoaula aqui para a gente estudar um pouquinho sobre análise de ABC de clientes e de produtos usando uma base de dados do Excel. Então, eu vou fazer isso em duas partes. Na primeira parte, eu vou localizar essa análise dentro do plano de marketing, que não se aplica, obviamente, a todo tipo de negócio, né? Então, naqueles que se adequarem, então, essa análise pode ser feita, né? Então, a gente quer usar essas bases de dados de faturamento para fazer essa análise de diagnóstico interno, em especial quando a gente tem muitos clientes, né? A gente vende muitos produtos, a gente fazer uma análise ABC desses produtos e clientes, né? Nós vamos usar como exemplo, né, e caso uma empresa atacadista de material de construção que vende para os varejistas, né? Então os clientes deles são lojas de material de construção que compram esse produto para revender, né? Então, junto com essa aula, segue aí esse arquivo, com esse nome, né? Base de dados para aula 2. E aí, na segunda parte, nós vamos entrar direto no Excel e ver esses materiais, ver essa análise como é feita. Muito bem, tentando situar dentro do plano de marketing, esse é o roteiro da etapa 1, e eu realcei aqui em vermelho os aspectos relacionados a essa análise que nós vamos fazer agora, né? Então, que na verdade eu quero saber, né, nesse diagnóstico interno, ter uma ideia de quem são, né, os meus clientes, quantos eles são, isso. São as perguntas que eu quero fazer. E os produtos, a mesma coisa, né? Quais são os produtos que eu vendo mais, se tivermos informação sobre custos, né? Nesse caso aqui nós não vamos ter, dá para pensar em rentabilidade, né? Então, esse aqui é um exemplo que nós vamos ver, portanto, numa situação de uma empresa que tem muitos clientes que fazem compras recorrentes, né? Tipicamente de empresas que vendem B2B, né, para outras empresas, ou, como é nesse caso, para varejo, para empresas de varejo, né? Então, o que se pressupõe aqui é que a gente tenha um conjunto de notas fiscais, né? E o que nós vamos pedir para o pessoal da TI é exatamente essa base de faturamento em que ele coloca algumas coisas que nós vamos analisar. Então, claro que não se aplica a quem tem poucos clientes, então isso dá para fazer uma análise direta, né, com as informações que você tem. Se você tem poucos clientes, não precisa dessa tabela dinâmica que nós vamos fazer aqui, né? Uma coisa relativamente simples de ser feita. Muito bem, então nós vamos ver a base de dados, né, dessa empresa de material atacadista, de material de construção, atacadista de material de construção, que a gente tem para poder fazer essa análise, né? Essa base, eu vou mostrar para vocês, ela tem 63 mil registros, né? Eu vou passar por tudo isso, depois vou mostrar a base para vocês e eu falo de novo, né? Cada registro, na verdade, é um par, não é isso? Um par produto pedido. Então, por exemplo, se um cliente fez um pedido em janeiro desse ano, e esse pedido tinha 10 itens, então vai aparecer 10 vezes o registro na base, eu vou mostrar para você, né? Então, uma coisa que é interessante é que a quantidade, nessa base que nós temos só valor, nós não temos quantidade. Então não dá para, por exemplo, achar valor médio de vendas, né? Porque nós não temos quantidade, mas somente valor, né? Então, os dados que nós temos eu vou mostrar na base, né? Então, nessa segunda parte, que eu vou pular agora para o Excel, mas vou rapidamente passar com vocês o que nós vamos fazer, né? Nós vamos montar uma tabela dinâmica com essa base de dados, né? E selecionar as variáveis que nós vamos cruzar para poder fazer análise. Nós vamos tentar copiar essas saídas, né, dessa tabela dinâmica
uma outra planilha, né, como valor, para poder fazer uma segunda etapa, vamos dizer assim, da análise e chegar às conclusões. Né? Eu vou usar essa tabela, uma forma de fazer, trabalhar isso como formato de tabela, né, eu também vou mostrar para vocês como é que faz, né? Não tabela dinâmica, é a tabela normal, tabela de que você faz classificações, você consegue ver os dados, vou mostrar isso para vocês. Né? E fazer os resumos numéricos, tirar as conclusões, né, que eu vou inserir isso no meu diagnóstico e ter alguns aspectos que eu posso concluir a respeito dessa análise que eu vou fazer. Tá? Então o exercício que eu vou fazer, então basicamente tem a ver com fazer uma curva ABC de clientes, né? Saber quantos clientes que eu tenho, quais são os mais importantes, quantos deles representam que parte do meu faturamento, né? As cidades, que é uma outra variável que eu tenho, né? Para analisar, as marcas e os produtos. Né? Então os produtos, eu tenho, por exemplo, um tubo de PVC que pode ter várias marcas. Né? Então eu tenho esse produto em várias marcas, então eu posso colocar, fazer uma análise de produtos e de marcas, né? Separadamente ou de uma forma cruzada. Né? Muito bem, então agora nós vamos lá para o Excel. Né? O Excel tem aqui, essa é a base, né? A base de dados que a gente tem. Então tem lá, cidade, aquela base que eu mandei para vocês, né? Cliente, o número do pedido, a marca, o produto, e aí tem os 8 meses aqui de janeiro a agosto de 2019, né? Nesse valor, com valores, né? O valor de cada um. Então, por exemplo, né? Eu pego aqui as 4 primeiras linhas, né? Dizem respeito ao pedido 14.47.153, que foi faturado para Agropec. Né? Nesse pedido tinha uma conexão de esgoto da Amanco, ou um certo número deles, que eu não sei quantos que são, e que foram faturados em fevereiro. No total, vendeu, nessa nota fiscal específica, nesse número de pedido, R$ 82,97 dessas conexões dessa marca Amanco. Conexão Mangueira Preta da Rebouças, conexões linha de água da Rebouças e conexões galvanizadas da Remande. Né? Então essa é a forma com que a base de dados foi colocada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer agora é montar a tabela dinâmica. Então, para isso, eu vou fazer, por exemplo, Ctrl Shift, setinha para a direita, eu vou pegar até a última coluna que existe na minha base de dados. Se eu manter o Ctrl Shift e der uma setinha para baixo, eu vou pegar todas as linhas. Então, observem lá que tem 63.450 linhas nessa minha base de dados. Né? Aí eu vou inserir, né? Clico aqui na abinha de inserir aqui em cima, né? Tabela dinâmica. Né? Então, clica lá no tabela dinâmica, inserir tabela dinâmica, ele pergunta do intervalo, né? E se você quer uma nova planilha, é o default, é a melhor coisa que tem, tá certo? Aí então eu clico, né? E eu tenho como resultado uma planilha que agora está em branco, eu vou selecionar as coisas nele, e que eu tenho lá as variáveis da minha base: cidade, cliente, número de pedido, a marca, o produto, e aqui os valores em cada um dos meses, tá certo? Então agora eu posso começar a fazer as minhas análises. Então a primeira coisa que eu quero saber é sobre os meus clientes, tá certo? Então o meu cliente, eu vou colocar, cliquei nele aqui, ele apareceu já no rótulo da linha. Então eu tenho aqui uma lista de clientes que estão sendo colocados. Tá? Eu vou clicar nos valores, né? Por exemplo, tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vou pegar todos os meses, né? Junho, né? Julho e agosto. Só que eu quero, não desse jeito, né? Eu quero trazer esses valores aqui para
a parte de baixo. Então eu vou arrastar janeiro, por exemplo, né? E ele vem como contagem, tá certo? Então vamos lá, depois nós vamos ajustar isso, né? Fevereiro, pego fevereiro e arrasto para baixo, né? Março, opa. Fevereiro, tá para cá, março, arrasto para cá, abril, vai arrastando maio, junho, julho e agosto. Então eu tenho lá, opa, não veio, agosto, pra lá, Aqui ele está fazendo uma contagem que tem, né? Na verdade não interessa para a gente a contagem, mas a soma. Então eu vou ter que ajustar cada um deles. Então eu tenho que entrar aqui nesse botãozinho, configurações do campo de valor, está em contagem, vou colocar soma. Dou um OK. Tem que fazer isso para cada um deles, né? É um servicinho chato aqui, mas tem que fazer porque está dessa maneira, né? Ao invés de contagem, eu quero mudar para soma. Estou mudando todos eles, cada um dos meses. Então, sempre a soma, contagem em julho. Então, estou pegando todos os meses. Eu poderia ter pegado uns, como amostra só 2 meses, né? Mas de qualquer maneira já fiz aqui. Depois eu faço isso quase que uma única vez, tá? Pronto. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o nome, o rótulo da linha aqui, na verdade é cliente, né? E eu tenho a soma dos valores que cada cliente comprou em cada mês, né? Então saiu a tabela dinâmica. Agora, para eu trabalhar com ela aqui, a melhor coisa a fazer é você pegar e pintar. Você pode fazer Ctrl Shift vai para até o fim, Ctrl Shift vai até o fim, tá? Então um total geral, posso até tirar esse total geral aqui para ficar só com cada um deles, depois eu coloco o total geral. Eu vou fazer um Ctrl C, né, nessa planilha toda, abrir uma nova planilha aqui e colar aqui como valor, né? Aí eu tenho aqui todos os meses, né? Todos os meses das compras que eu tenho dos mais diversos clientes, né? Então, eu vou fazer isso uma única vez, vou mudar aqui, em vez de rótulo de linha, eu vou chamar aqui de clientes, tá? E aí eu tenho essa planilha, eu posso, por exemplo, agora sim, fazer alguma coisa do tipo assim, eu vou somar, deixa eu colocar isso para cá, eu vou somar a planilha, né? Eu vou saber quantos que é a soma de 8 meses. Eu posso fazer isso agora, porque eu colei como... Então eu vou simplesmente somar, né, esses valores, eles vão cobrir desde janeiro até agosto, né, dá um Enter, né, aí eu posso simplesmente fazer um Ctrl C e Ctrl V, Ctrl Shift End, e vou colar isso nos clientes. São centenas de clientes aqui, né? Até o fim da tabela, vou até descobrir quantos clientes tem aqui agora. Aqui tem 471 clientes, Ctrl V, né? Então eu tenho uma tabela em que eu tenho agora a soma, né, da coluna, né? Obviamente que todo esses números são moedas, então vou colocar aí como são de forma de moedas, né? Então tenho aqui uma lista do faturamento por mês, né, por cliente.
né? Então eu posso agora fazer uma análise desses clientes, né? Eu vou, por exemplo, pinto essa primeira coluna toda, linha toda, e vou até os 471. Sempre Ctrl Shift setinha para baixo, ele pega até o fim do da sua base de dados, né? Aí eu posso formatar como tabela, né? É uma tabela, não é tabela dinâmica, é outra tabela que a gente tem aqui, tá? Então você escolhe qual é qual é o modelo que você quer. Aí ele diz que é essa seleção que você tem cabeçalhos, né? Então começou aqui, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu posso fazer, né, é a gente organizar, por exemplo, do maior para o menor, né? Então eu vou ter aqui a lista, né? Posso até apagar um pouco dos meses, se você fazer uma análise só do total, né? Posso, por exemplo, ocultar essas outras colunas aqui, tá? Então, por exemplo, já fiz um ABC, né? Classifica do maior para o menor, né? Então eu tenho lá, olha, eu vou passar agora para uma contagem. Então, por exemplo, esse valor aqui, né, é a soma dos 8 meses. Então, estou fazendo um ABC de clientes ao longo desses 8 meses que eu tenho aqui, né? Se eu pegar e somar tudo, somar esses valores, Ctrl Shift End, né, eu vou ter o valor total do faturamento em 8 meses. Foram 5.137.000 que foi faturado, tá? Então, o que eu vou fazer um ABC, eu quero saber qual é a importância, né, de cada cliente que eu tenho lá. Então, por exemplo, vou pegar o quanto que eu faturei com esse cliente e dividir pelo total do faturamento do ano, tá? Então apareceu uma nova coluna, não quero que apareça nova coluna, só clicar isso daqui, né, 2 vezes, ele fica de fora aqui, tá? Então se eu clicar aqui em percentagem, tá, eu tenho, vem flechinha para cá, o primeiro cliente, o mais importante dos meus clientes, é o tal de Thales Tadashi Suzuki Materiais ME, que representou 2,2% do meu faturamento, né, considerando os 8 meses. Se eu fizer um Ctrl C aqui, né, e até o final da lista, e der um Ctrl V, né, vai aparecer, tem alguma coisa errada aqui, ele fez uma conta errada aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Essa primeira está certa. Bela 1, som, parametriz. Ah, sim. É porque eu esqueci, tem que pintar e dar um F4 para ele fixar lá em cima. Para não movimentar, ele pega só esse aqui e divide por aquela tem que estar fixo. Então, por isso que tem que ter esses 2 cifrãozinhos antes da conta aqui da célula, né, que eu estou fazendo. Agora sim, se eu pegar um Ctrl C e colocar a tela para baixo, deve dar certo. Vamos ver aqui. Vai a tela no finalzinho. Isso, agora sim, né? Então está vendo que dá para perceber que os clientes estão em ordem decrescente. Então, quer dizer, o primeiro representa 2,2% do faturamento, o segundo, que é o Nobu, 1,9%, praticamente igual ao Eder, né, em termos percentuais, R$2.000 a menos, assim por diante, né?
Se eu pegar agora e começar a somar, por exemplo, fazer esse, a gente demora, eu faço a conta assim, ó, pego de cima e somo com o do lado, certo? Então, 2,2 com 1,9 deu 4,2, né? Então, se eu pegar um Ctrl C e também jogar a estela para baixo, tá? Não vou fazer tudo, vou mostrar para vocês isso agora, tá? Eu vou tendo acumulado, né? Então, aí a gente faz um primeiro corte aqui, ó, tá? Primeiro corte, nos 20% do meu faturamento, né? Então é um critério que a gente usa para fazer a classificação ABC. Isso pode mudar um pouco, mas é um critério bem usado, é tipo assim, os 20% primeiros clientes, os clientes responsáveis por 20% do faturamento, depois os outros responsáveis por 30% do faturamento seguinte a esses 20%, ou seja, o total representando 50%, e assim cumulativamente, seria o A, o B, o C, daqui a pouco eu mostro, tá? Então, dá para ver o seguinte, se eu contar aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 clientes. 16 clientes de 400 e tantos, né? Representam 20% do meu faturamento, né? Aí eu já tenho contas aqui prontas, tá certo? Eu vou mostrar isso para vocês, o ABC do cliente. Então, usando aquele lá, ó, então eu já fiz isso, coloquei classificação A e tal, né, nos clientes, né? Então eu coloquei uma nova coluna e fiz uma análise aqui. Então, por exemplo, 16 clientes representam 20%, são os meus clientes A, né? Ou seja, 3,4% dos clientes só representam 20%. Menos de 10% do cliente, de forma acumulada, representa 50% do meu faturamento, ou seja, os próximos 30% do faturamento vem de 45 outros clientes que estão aqui abaixo, se você for colocar. Então, começa o B, né, vai contando. Tá? E aí, os 30% seguintes são responsáveis, preciso de 100 clientes para dar os outros 30% do faturamento, e os últimos 20% do faturamento, né, que seriam chamados clientes D, né, são 305, né, e representam só 20% do faturamento da empresa. Tá? Então, o que dá para perceber, assim, uma análise que a gente tem já, então, para nosso diagnóstico interno sobre essa empresa. Tá? Ela tem uma dependência grande de um número relativamente pequeno de clientes, ou seja, menos de 10% da base dela, né? Um total aí de 61 clientes em 466, não é isso? Né? Cerca de 13% da base, desculpe, né? 9% os clientes B, tá certo? Somando tudo dá 13%. Então, 13% da base, né? 60 e poucos clientes, 61 clientes, respondem por 50% do faturamento. Tá? Então, vamos dizer, tanto os clientes A como o cliente B, tá? São muito importantes aqui nessa empresa. Então, elas precisam preservar esses clientes, né? De alguma forma fazer um atendimento especial a eles ou não. Eles têm que estar bem satisfeitos com a empresa, tem que ter um canal relativamente rápido, né, de contato com esses clientes, uma frequência de visitas alta, se for o caso, né, se você faz visitas, se a empresa faz visitas, se não, talvez até alguns deles é o caso de começar a fazer, né, para poder aproximar e não deixar não perder esses clientes, né? Então isso deveria ser checado dentro da empresa se existem tais processos internos de atendimento que pode ser diferente para esse grupo A, né, e B dos outros, do C e do D. Então esses caras aqui, né, principalmente esses 305 aqui, né, eles podem ser atendidos por telefone, enfim, né, não vai gastar um grande esforço com eles, né? Se a gente for olhar, né, tem clientes, tem clientes aqui embaixo na lista, né? Eu tenho pelo menos aqui, ó, um número
número pequeno de faturamento para esses clientes, né? Ninguém ficou com 0 de faturamento, né? Pelo menos nesses 8 meses. Muito bem, então aí está feita a primeira análise, que é o ABC de clientes, não é isso? Então a mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, para produtos, que eu até já fiz aqui, não é isso? Coisa parecida, né? Eu vou simplesmente chegar lá naquela minha tabela dinâmica, né? Que é essa tabela dinâmica aqui, ao invés de colocar, cadê a tabela dinâmica? Aqui. Ao invés de colocar o cliente, eu posso colocar, por exemplo, aqui o produto, né? E tirar o cliente, né? Aí eu vou ter a mesma tabela, tá vendo? Só que ao invés da lista ser uma lista de clientes, tem uma lista de produtos. Aqui está mostrando o faturamento de cada um deles. Também fiz, copiei, coloquei em outra aba, né? E fiz exatamente a mesma análise e descobri que 8 produtos, né, de um total de 663 tipos de produtos diferentes que a empresa vende, 8, que não dá 0%, tá certo? Né? Representa 20% do faturamento. Então são 8 produtos classe A, tá certo? Então tem que cuidar desses produtos, ver exatamente, por exemplo, eu tenho esses 8 produtos, estão aqui, ó, né? E vendem bastante, tá certo? Né? Tubos, conexões e tal, né? Tem que olhar quais marcas que eu tenho, como é que eu sou competitivo nesses produtos, né? Se ele está me entregando margem, como é que esses produtos têm um papel estratégico lá dentro. Pode ser o gerador de volume de vendas, pode ser não ser aqueles em que eu tenho até margem menor e tal, isso precisa ser analisado, tá? Mas o que eu tenho claramente aqui são 8 produtos que são carro-chefe da empresa, tá certo? Tem que entender por que ela tem essa força, né, nesses produtos, né? Também um número pequeno, cerca de 36 produtos, representam outros 30% do faturamento. Ou seja, nós estamos falando que num total de 663, tá certo? 44 desses produtos, né? Quer dizer, 6% do portfólio de produtos, né, representa metade do meu faturamento, né? E tem uns caras aqui, tem 515 aqui, que representam 20%. Aqui está uma bela oportunidade, eventualmente, de descontinuar alguns produtos, tá certo? E ver se está ocupando estoque dentro da empresa ou não, tá certo? Porque esse é produto que, né, se está parado, posso eventualmente considerar, numa análise mais cuidadosa, né, ver se eu posso eliminar produtos, reduzir o número de produtos da simplificação, de repente isso pode ter benefícios para a empresa, né? Então, eu acho que é isso, né? Fizemos esses 2 casos de produtos, de clientes e de produtos, né? E aí, obviamente, que a análise mais aprofundada vai depender de um outro tipo de informação que não está mais aqui, tá certo? Mas pelo menos eu localizei quais são os meus principais clientes, tá certo? E quais são os que não são tão importantes assim, que representam menos, né? Bem menos, e que vai me eventualmente sugerir estratégias diferentes para tratar com eles, né? E a mesma coisa em relação à minha carteira de produtos, né? Meu portfólio de produtos, desculpe, para que eu pudesse também reforçar, entender melhor quais são as minhas forças aqui, por que eu estou vendendo esses caras mais, quais são as marcas, o que está me fazendo ter esses produtos como campeões de vendas, né? Entender isso qualitativamente agora, né? E eventualmente procurar a oportunidade de reduzir custos, principalmente de estocagem, de transporte e tudo mais, de produtos que possam estar aqui na categoria D, né? Então é isso que eu tinha para preparar para vocês. Olha, deu meia hora certinha que eu tinha pensado no começo, tá?
Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida eu fico à disposição para falar com vocês. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.